Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Começando a semana falando da Copa do Nordeste, com gols para você. O Azulão ficou no zero, né? Já o Galo venceu, resultado magrinho, mas conquistou seus 3 primeiros pontos. E na Copa do Nordeste, todos os resultados daqui a pouco, a tabela atualizada da primeira rodada da melhor e maior competição regional do Brasil. É isso mesmo, não é bairrismo não, é porque é empolgante, né? Inclusive, é o nosso Nordeste está aí. Ou seja, os 9 estados lutando pela orelhuda por uma taça e você vai conferir tudo daqui a pouco, inclusive a próxima rodada. Meu bom dia ao João Pedro Maiani, que está aqui, que comentou os 2 jogos, né? No sábado, o empate do CSA 0-0 diante do Fluminense do Piauí, num jogo complicado, numa lua, num calor, e não tão diferente também num calor. Inclusive, o Humberto Louser reclamou bastante, né, do calor, outros atletas, e aí o JP comentou os 2 jogos, como também o jogo do esporte, né, também, que a gente fez também aqui na rede. JP, a Copa do Nordeste, bom dia para você, começou como você pensava, JP? Bom dia para você. Bom dia, Veri, Williams, todo mundo está acompanhando o nosso programa aqui na tela TV Farol e também no YouTube. Começou com algumas surpresas, né? Acho que para os alagoanos tinha uma condição do CSA, como vinha jogando, talvez não vencer fora de casa, encontrou um ambiente bem complicado, né? O campo muito ruim, né? Com o mando do Fluminense. E um CRB que criou várias oportunidades, fez um jogo interessante, mas terminou fazendo apenas um golzinho. Outros resultados me surpreenderam, fiquei realmente surpreso, né? Teve ali a derrota do Ceará, né? Tem outros resultados que a gente vai debater nesse programa. E você, Williams Martins, que narrou a vitória do Galo, um golaço do Juninho, que daqui a pouco a gente vai ver aqui com imagens do Na Rede também. Alguma surpresa para você, os resultados? Bahia jogou, inclusive, a gente vai falar daqui a pouco com um time titular, o Ceará não. E ainda o presidente do Ceará ameaçado aí por torcedores. O Campeonato do Nordeste já começa daquele jeito, pegando fogo, né? É verdade, né? Mas é assim, né? A Copa dos Clássicos é assim mesmo, porque a Copa do Nordeste tem times muito nivelados, né? Tem surpresas, claro, que alguns times têm um melhor investimento, é o exemplo do Ceará, né? Que estava na Série A, e por aí vai. Então também tem o Fortaleza como favorito. Mas assim, no geral, não é tanta surpresa, porque espera-se uma competição muito difícil. Como você falou, é o melhor regional do país, então as equipes também estão ali naquele mesmo nível, viu? Tá certo, então. E daqui a pouquinho o estagiário vai colocar na sua tela todos os resultados, a classificação também do Campeonato do Nordeste, primeira rodada da competição. Daqui a pouco teremos a coletiva do Roberto Fonseca, a coletiva também do técnico Humberto Louser, do CRB, para que você, torcedor do CSA e torcedor do Clube de Regatas Brasil, também possa acompanhar. Antes dos resultados, antes também da tabela, da classificação, só estamos na primeira rodada. E, evidentemente, nós vamos passar também a próxima rodada. JP, eu perguntei para você se foi alguma surpresa nos resultados de toda a competição. O CSA, né, precisa, mais uma vez, né, aí, do seu torcedor, vem aí o Vitória, o CRB que vai jogar contra o Náutico fora de casa e precisa apresentar um futebol melhor, até porque já são 4 jogos sem marcar um gol sequer, né? Pois é, o CSA teve esse primeiro jogo fora de casa, né? Jogou contra a equipe do Fluminense, uma equipe que é muito pobre tecnicamente, apesar de ter algumas peças bem experientes que têm qualidade técnica, mas se esperava muito mais do CSA. Né? A gente viu um CSA que tecnicamente foi muito pobre. Claro, a situação do campo não era a melhor possível, a gente já está acompanhando aí alguns lances e dá para perceber como é desnivelado o campo, até nas próprias marcações. Mas foi um jogo muito pobre do CSA. CSA que novamente utilizou ali, o Roberto Fonseca novamente utilizou o Everton Silva como uma peça ofensiva e não como um lateral, e ele foi razoavelmente bem. O Giovani novamente não teve uma boa atuação, mas acho que a grande baixa do CSA se deve muito a Bruno Matias e Guilherme Rende não estarem entregando o que se espera deles.
né? 2 jogadores que têm a função de iniciar a construção ali do meio de campo do CSA, e eles estão longe de conseguir fazer o mínimo, de fazer o básico pela equipe azulina. E aí o CSA fica muito dependente dos laterais, né? Jonathan ou Eric, e são laterais que, assim, por mais que a gente olhe o Eric com bons olhos, é um cara que defensivamente não compromete, mas é um cara que ainda é jovem, um cara que não tem tanto a experiência do momento de subir, do momento de ficar. Então, é um CSA que ofensivamente não consegue funcionar muito. Muito por conta, na minha visão, a gente já vê a escalação desse meio de campo com o Bruno Matias e o Guilherme Rende. Eu acho que são as 2 melhores peças que o Roberto Fonseca tem na mão. Mas os 2 não estão jogando o suficiente, né? Porque se a gente compara esses 2 com o Moisés Gaúcho, por exemplo, o Guilherme Rende é melhor do que o Moisés Gaúcho. Se bem que o Moisés Gaúcho vem entrando e vem até dando um pouco de salto de qualidade nesse meio de campo. E aí a gente vê como o CSA começou novamente com o Dalberson no gol, lateral direita com o Jonathan, Thales e Xandão na zaga, o Eric na lateral esquerda, Bruno Matias, Guilherme Rende como os 2 volantes. Giovani novamente não foi bem como meio ofensivo, tanto é que entrou o Tomás Bastos. E o Tomás Bastos também não conseguiu entregar muita coisa. No ataque, o Caio Nunes, o Juan e Everton Silva na ponta direita. Giovani, inclusive, saiu machucado, né? O CSA novamente sofrendo com essa questão de lesões no início da temporada. Já foi o Tito, já foi o Douglas, Robinho, e agora tem aí a condição do Giovani. Torcer para que não seja nada grave demais. Mas laterais, novamente, sem o Celcinho, sem o Pará na esquerda, né? Mas o grande problema é o jogo do CSA não flui por conta desse meio de campo. Teve a estreia do Rodriguinho, né, o 9 que chegou, foi apresentado nessa semana passada, e aí o Rodriguinho terminou estreando, mas não teve tanta participação, perdeu uma boa oportunidade, mas foi um CSA que deixou muito a desejar, não evoluiu. Teve o melhor jogo ali contra o Asa e apresentou uma queda nesse confronto aí contra o Fluminense. E o primeiro tempo, né, que a gente analisou ligeiramente do Fluminense, foi um pouco melhor, mas no segundo tempo o CSA perdeu pelo menos uns 3 gols. O Jefferson salvou aí o CSA na cabeçada do João Felipe ali, a queima-roupa. E você viu assim também, JP? Eu vi, inclusive, um primeiro tempo que eu achei equilibrado, e um segundo tempo que o CSA começou, foi um pouco melhor, de fato. No primeiro tempo eu vi mais equilíbrio, não vi o Fluminense chegando tanto assim. Mas, mesmo assim, e a gente vê também a escalação da equipe do Fluminense com peças conhecidas aqui do futebol alagoano, né? O Jefferson, ex-CSA, o Bismarck também ali, experiente jogador que foi responsável pela criação. É um adversário que, assim, por mais que tenham peças experientes, e ainda o Fluminense não contou com um Pio no meio de campo, mas era um Fluminense que o CSA tinha condições, olhando elenco a elenco, o CSA tinha condições sim de superar. Mas, novamente, o CSA muito abaixo. O CSA que ainda não apresenta uma grande evolução, né? Acho que tudo passa muito por esse meio de campo, com o Guilherme Rende e o Bruno Matias não funcionando, né? Tudo não, mas 90% vai por aí com esse meio de campo ineficiente. Williams Martins, e para o torcedor do CSA, que está 4 partidas sem marcar gol, estrear na Copa do Nordeste, né? Você não participou da nossa jornada, mas evidentemente acompanhou tudo, você sempre atento. Foi ruim esse empate, mesmo sendo fora de casa, com um time que não tem tanta tradição quanto o CSA, mas nem conta tanto esse negócio de camisa, não concordo muito. O negócio é o presente, o negócio é bola no campo, né? Bola lá no gramado, né? Sim, mas mesmo assim eu ainda colocaria o CSA como o favorito antes da partida, né? Tanto é que eu imaginava que o CSA fosse superar o Fluminense, né? Tem a questão, além da questão da camisa, que você fala, camisa pesada e tudo mais, mas no real mesmo, elenco a elenco, como o JP falou, o CSA tem uma condição melhor. Primeiro, o CSA tem um poder de investimento melhor do que o do Fluminense, mesmo tendo acontecido o rebaixamento, que diminuiu muito a questão de receita, de poder de investimento, mas mesmo assim é superior ao do Fluminense. O Fluminense que há pouco tempo estava numa situação pior do que está hoje.
O Fluminense agora que está tentando voltar aí a ter um patamar atual que já campeão teve. piauiense, líder do campeonato atual, já estreia numa competição, né? Mas passou por uma fase bem ruinzinha, né? O Fluminense recentemente. Então, eu acho que dava para o CSA superar, né? Teve a questão do campo também, que foi bem prejudicial para a partida, mas a gente não pode botar essa desculpa. Agora, o ponto principal é que o CSA realmente ele não evolui. É aquele CSA que não está empolgando o torcedor, sabe? Falta alguma coisa. Mesmo com a classificação lá na pré-Copa do Nordeste, não teve aquela empolgação toda. Se você reparar, a torcida era mais como uma obrigação, Veridiano, passar da pré-Copa do Nordeste. Não teve aquela empolgação toda. E depois disso, o CSA conseguiu passar nos pênaltis do América. Só teve aquela vitória contra o Potiguar, que jogou o primeiro tempo muito mal, conseguiu ali nos 45 minutos finais fazer aqueles 2 gols e vencer o Potiguar, porque jogar bem, nem aquela partida que venceu o CSA jogou. Então, não está empolgando, nem fora de casa, nem jogando em casa. Tem que melhorar, tem que corrigir os erros urgente, até porque o tempo já está passando e depois tanto o Alagoano como a própria Copa do Nordeste vai se encaminhar aí para se decidir. Aí vai chegar a Série C e vai estar jogando esse tipo de futebol. Então é para o torcedor ficar preocupado mesmo, Veridiano. Tá certo. E o William Martins falou aí, JP, da pré-Copa do Nordeste, a América é um adversário mais tradicional do que o Fluminense. E, na minha opinião, o Potiguar joga muito mais bola e tem até mais tradição do que o próprio Fluminense, como vocês disseram, né? Era para tentar estrear aí com vitória, mas o CSA tem vivido muitos problemas, né? Fora de campo e dentro de campo também, e chegar realmente a uma situação, quando o time chega nessa situação, porque a coisa está complicada. Além de perder jogadores, não consegue contratar aqueles que, claro, que o clube não anunciou de forma oficial. Um deles, o Raiva Negas, o Jonathan veio e já tinha a história de que ele vai embora. Quando isso começa a acontecer, começa a complicar, né? Começa a complicar e para o início de temporada isso já tem um certo peso. É uma coisa que o Roberto Fonseca falou logo após a classificação sobre o América. Ele falou, jogamos do mesmo nível do América, o América vai estar na Série C, só que a gente tem uma perspectiva de evolução. Qual foi a evolução do CSA? Né? Foram já aí 3 jogos, o CSA não apresentou evolução praticamente nenhuma. Contra o Asa, teve ali a melhor partida, mas não apresentou ainda um ponto... E não estou falando de evolução de jogar brilhantemente, de entrosar, de fazer jogadas ali plásticas. Estou falando de uma evolução básica para se jogar um futebol. O CSA não apresentou isso. O CSA já tem um tempo para ter algum flash aí de melhora, mas não conseguiu. O CSA já consegue manter, já consegue repetir a escalação, pelo menos no meio de campo. A gente sempre vê o Bruno Matias, sempre vê o Guilherme Rende, o Giovani, e mesmo assim esses jogadores seguem sem se entender no meio de campo. O ataque sempre com o Juan, Caio Nunes, mas o entrosamento ainda não tem uma evolução nem que mínima. E eu gostaria de, antes de você falar, Veredino, fazer uma pergunta, né, tanto para o JP como para você. O que você acha que poderia resolver o problema desse CSA? E você, na possível direção, ou até mesmo como treinador do CSA, como que você faria para resolver esse problema aí, Veri? Vamos deixar o Roberto Fonseca responder, né? Da coletiva estagiária do Roberto Fonseca, técnico do Centro Esportivo Alagoano, que pode responder aí ou tentar justificar esses questionamentos aí do William Martins, porque a gente está acompanhando o Centro Esportivo Alagoano e uma coisa é certa, como a gente estava conversando aqui em off, se não ganhar do Muricy e qualquer coisa que acontecer no Clássico, o Roberto Fonseca não chega nem para o jogo do Vitória, porque é obrigação ganhar do Muricy, jogo no Estádio Rei Pelé, e depois no sábado já tem o Clássico com mando de campo do CRB. Então o time está 4 partidas sem tomar gol, né, JP? Pois 4 partidas sem fazer gols. Sem marcar. E assim, eu sempre piso muito no freio em relação a falar sobre demissão de treinadores. Mas no momento que não tem evolução nenhuma, é preocupante. Né? É preocupante, sim, esse estágio que o CSA vive aí nesse confronto, nessa sequência aí de jogos. E para completar, em suas redes sociais, o atual
mandatário do CSA, né, a Miriam Monte é a presidente interina, o Rafael Tenório ainda jogou nas suas redes sociais toda a responsabilidade para a gestão anterior, falando de dívidas, má gestão e tudo mais. Assunto para outros programas, inclusive os dois já foram convidados, tanto o Omar quanto o Rafael Tenório a estarem aqui no programa para falar cada um do seu lado, né? Porque aí a gente vai saber, né, o que é que está acontecendo também nos bastidores. E os dois falam e falam mesmo. Mas voltando ao futebol, vamos à entrevista coletiva do técnico Roberto Fonseca, que aconteceu no sábado após o empate do CSA 0-0 diante do Fluminense do Piauí, no Lindolfo Monteiro, Teresina, na quente capital do Piauí. Fala, Fonseca. Vamos iniciar agora a entrevista coletiva com o técnico Roberto Fonseca. O Arnel Oliveira, ele pede para que você faça a sua leitura do jogo. Bom, primeiramente, o jogo começou intenso dos dois lados, né? Apesar do forte calor, né, que é aqui, gramado alto, um campo ruim, mais uma vez nós pegamos, e aí no final do primeiro tempo, como não poderia deixar de ser diferente, acabou caindo um pouco. Nós, para o segundo tempo, apesar de termos perdido, né, o Giovani logo no começo do segundo tempo, acabou sentindo uma dor ali muscular, que a gente não sabe o grau de preocupação que nós teremos aí, e nós colocamos o Thomas e a gente continuou buscando, martelando, buscando o gol, o goleiro do adversário trabalhando, e a gente, como foi no jogo do Asa, nós tivemos bastante chances, mas faltou mais uma vez a gente ser fatal, né? Fazer o gol que nos daria a vitória. Já tem Alagoano na terça-feira, que é muito próximo. Você pretende fazer mudanças, rodar o time? Olha, nós vamos estar conversando com o pessoal do físico, né? Fisiologia, a parte física, para ver aquilo que nós teremos que usar, como a gente acabou de falar, né? Nós tivemos hoje o Giovani, que acabou sentindo também, é um atleta que vem jogando todos os jogos, então a gente sabe que a necessidade, às vezes, de tirar um ou outro jogador, ela acaba sendo bastante grande. Cleidson Silva, do time Futebol Show. Professor, são 4 jogos sem vencer e 4 jogos sem marcar gol. O que fazer para melhorar o aproveitamento do ataque do CSA? Eu acho que mais tranquilidade, mais capacidade também, né? Porque nós estamos tendo chance. Hoje nós tivemos aí pelo menos uma quantidade de 8 a 10 chances, né, de fazer gols. Então, assim, nós estamos com um time que está criando, nós chegamos, melhoramos muito nessas 2 últimas partidas, mas está faltando a força, né, de finalização para que a gente possa terminar uma partida e falar que a gente, além de ter feito uma boa partida, foi merecedor fazendo gols. Tainan Melo, do Esportes New Mundo. Roberto, boa tarde. Apesar do calendário corrido, são 4 jogos em Maceió. Como esse fator interfere positivamente na preparação do grupo para a sequência dos jogos? Que a gente possa pegar campos melhores, né? Nós estamos sofrendo, nós temos aí o único campo que nós jogamos com qualidade até agora foi o campo do Murici, e aonde que nós conseguimos fazer com que o time jogasse, criasse chances, como foi hoje aqui também, apesar do campo não ter ajudado, mas nós podemos melhorar, nós temos que estar fazendo gols, que é aquilo que nos dá a vitória. Cícero Rodrigues, da Rádio Cidadania. Professor Roberto, esses jogos sem vitórias começam a acender uma luz de alerta e preocupação para a comissão técnica do CSA? Não, claro, com certeza, nós estamos sempre preocupados em ter que fazer gols, né? Nós temos criado, nós temos chegado, goleiro adversário trabalhando, mas está faltando aquele algo mais, ou quem sabe aquela capacidade para que a gente pudesse fazer gols. Victor Melo, do GE. Globo. Quantos reforços devem chegar nos próximos dias? Tem alguma contratação engatilhada? Olha, nós temos sempre que estar agradecendo, né, que a nossa direção ela está atenta. Nós temos a preocupação de trazer realmente jogadores pontuais e que possam nos ajudar. Jogadores de qualidade estão empregados, não é fácil também de trazer, como tem acontecido até agora, mas nós temos uma preocupação, a gente sabe as carências que nós temos e em cima dessas carências nós temos trabalhado para poder preencher o nosso grupo. Alberto Oliveira, como tem sido a tentativa de construção ofensiva da equipe com tantos problemas que você tem enfrentado? Nós temos muitos problemas, né? Você vê que hoje nós jogamos com um ataque, com um atleta que é de lado, a gente colocou mais centralizado, nós temos um atleta que é lateral, acabou sendo um atacante pela direita, e nós temos um garoto que jogou do lado esquerdo. Então por aí você vê o tanto, né, de preocupação,
o tanto de dificuldade que nós temos tendo, e a gente precisa trazer jogadores pontuais que cada um possa jogar realmente nas suas posições. Tá certo aí. JP, entrevista lúcida, mas algumas justificativas. Uma delas é quando foi perguntado aí o porquê de não alguns jogadores aí, foi outro, aquele no lugar do um. Esse é o estilo do Roberto Fonseca. Dava para fazer mais, mas com o Roberto Fonseca o time não está rendendo. Ele está tendo muito problema, muitos problemas, na verdade, para escalar. Isso é um fato, né? Ele está tendo que colocar ali o Everton Silva como atacante. O Everton Silva está saindo melhor do que os próprios atacantes. E aí o Juan, que é uma opção que ele vem utilizando, talvez seja um ponto que ele está insistindo demais. Poderia dar mais oportunidade ao João Felipe, ou até mesmo ao Rodriguinho, que está chegando agora, mas é uma opção dele. Eu vejo que existe muito problema no CSA para escalar, e o Giovani pode ser mais uma dor de cabeça para o Roberto Fonseca, mas mesmo assim, eu acho que mesmo com esses problemas, o meio de campo do CSA poderia entregar mais, né? Porque o meio de campo, ainda com a sequência de Giovani, tinha ali uma coisa que estava tendo sequência. O Bruno Matias, Guilherme Rende e Giovani. Os três sempre estavam tendo aí oportunidades, mas não apresentavam nenhuma evolução. O ataque é muito limitado mesmo. O que ele tem para utilizar é algo que ele precisa de reforço. O Rodriguinho chegou para isso, mas o Juan, Caio Nunes não vem correspondendo tanto assim. O Everton Silva vem sendo um ponto fora da curva, mas nem atacante ele é. O sistema defensivo não compromete tanto, é mais o problema da criação e da definição. Ô, Williams Martins, tá tendo muito problema, mas tem coisas que não dá para justificar. O JP tá certo, mas se você não pode fazer assim, faça do outro jeito, mas ficar rendendo, que o CSA tá empatando, mas não tá, sabe? Que negócio insosso. Não tá rendendo. O torcedor não tá satisfeito. É a fase, né, que não está boa, né? Quando a fase não está boa, dentro de campo, até os outros problemas atrapalham também, como esse de poder escalar o time, que ele está com muita dificuldade para escalar o time, mas também tem a mão dele em alguns erros. Por exemplo, eu concordo muito, porque eu sempre estou batendo nessa tecla. Por exemplo, ele insistindo no Juan, está insistindo demais ali, né, em alguns jogadores. Se bem que, se a gente for olhar, né, algumas substituições ali que fazer, não vai mudar muita coisa. Por exemplo, se ele der uma oportunidade ao João Felipe, quando o João Felipe tem uma oportunidade, não é a mesma coisa, na verdade, não muda nada. Mas eu não estou falando especificamente do Juan ou do João Felipe, mas é que o CSA tem poucas opções para tentar mudar a situação, tem que usar isso aí e está improvisando bastante. Aí, para completar, está acontecendo problemas de lesões, como aconteceu com Douglas, com Robinho, agora com Giovani, que vai olhar aí o que aconteceu. Então, realmente, a situação está complicada e parece que as outras coisas estão conspirando, né? Sabe qual é o principal ponto? Mesmo com esses problemas, mesmo com essas questões das lesões, não dava para o CSA ter feito melhor contra o CSE? Não dava para o CSA ter feito melhor contra o Fluminense? Contra o Asa nem digo tanto, porque contra o Asa o CSA jogou até bem. Mas contra essas duas equipes... Foi o adversário mais difícil para o CSA. Mas contra o Fluminense... Mais qualificado até. Sim, mas contra o Fluminense, contra o CSE, dava para o CSA ter entregue mais, né? Dava para o CSA jogar um pouco melhor. Tá certo então, né? Esse bloco foi sobre o CSA, falamos do empate do Azulão diante do Vaqueiro Belchior, que é a equipe do Fluminense, e agora o CSA enfrenta o Vitória. A gente vai falar da próxima rodada, depois do bloco do CRB também, próxima rodada, aliás, CSA e Vitória, após o outro bloco também, falar da classificação, resultados também, e aguarde aí, se fosse você nem saía, já deixa a água aí, só quando terminar aí que você precisar fazer alguma coisa, porque daqui a pouco nós vamos falar do Galo. O Galo venceu, ufa, 1-0 no golaço que esse cara aqui narrou. É só esperar que a gente volta já com a vitória do Galo diante de outro alvirrubro, o Gipão. Segura aí que a gente volta já.
Fixa Plus, qualidade no que faz, você encontra nos melhores depósitos de construções. Temos cal 10 e 5 quilos, areia e brita ensacada, gesso de 1 e 5 quilos, thinner, querosene e água rasa em 3 tamanhos, 200, 500 e 1000 mililitros. Siga nossas redes sociais, @Fixa Plus. A Brisanet alcançou 1 milhão de clientes e segue contando com cada um deles. Inclusive com o Vitor, que não perde uma partida do seu time favorito. Com a Carol, que não abre mais mão do home office. Com o Wesley, que é conhecido como Wesley Safadão. E com o João, que montou seu negócio e coleciona clientes nas redes. Brisanet, somos 1 milhão de clientes. Para cada conexão, milhares de possibilidades. Muito bem, estamos de volta aí com Tá na Rede, né? Começando a semana, esta segunda-feira, com informações da Copa do Nordeste. No primeiro bloco, falamos do empate do CSA 0-0 diante da equipe do Fluminense do Piauí. E agora, vamos falar do CRB, que venceu no estádio Rei Pelé 1-0, um golaço do Juninho. E JP, que golaço, hein? Fora da área, da intermediária, né? O toquezinho ali do Longini na cobrança de falta. Olha aí, ó. O gol do Clube de Regatas Brasil e salvou o Galo, hein? Porque o CRB tem que ganhar mesmo do Sergipe, que desse grupo aí é um dos times mais fracos, né? Pois é, dentro de casa, uma estreia, poder que o CRB demonstra no grupo, se esperava assim de uma vitória da equipe regatiana. Conseguiu a vitória por 1-0, placar mínimo, mas pelo que demonstrou no jogo, foi o que a gente debateu no pós-jogo ontem, né? O CRB poderia ter feito pelo menos 2-0. O CRB teve muito volume de jogo, conseguiu variar muito bem ali o meio de campo, que foi diferente para esse confronto. Utilizou o Juninho, Auremir e o Anderson Leite um pouco mais avançado no primeiro tempo. No segundo tempo voltou já com o Longini, mas o meio de campo funcionava bem. A transição ali da defesa para o meio de campo também, só que o ataque não estava conseguindo ter bom aproveitamento na primeira etapa e no segundo tempo também. A gente vê a escalação: Diogo Silva no gol, Matheus Ribeiro na lateral direita, Gum e Alemão na zaga. Alemão que fez uma excelente partida. Na lateral esquerda, o Romão. Meio de campo, Auremir, Juninho, Anderson Leite. No ataque, Mike, Renato e Gabriel Conceição. É um ataque que não conseguiu encaixar nessa partida, né? O Renato bem apagado, o Mike apareceu no segundo tempo, o Gabriel Conceição não teve também uma boa tarde, mas foi um CRB que o meio de campo e o restante do grupo funcionou muito bem. O Alemão fez uma partida de apoiar muito o ataque, né? Não se espera tanto que um zagueiro faça, mas o Alemão, inclusive, deu uma arrancada no primeiro tempo que deixou ali o Gabriel Conceição na cara do gol. O Gabriel Conceição bateu para fora. Mas foi um CRB que esse poder de definição realmente não teve ali, a gente não viu nesse confronto diante do Sergipe. O jogo foi muito bem definido, né? As estratégias. Um CRB que foi para propor a partida, propor o jogo, ter a bola no pé, contra uma equipe do Sergipe que veio para contra-atacar. Só que foi um Sergipe muito pobre no projeto, né? Na intenção de jogo, porque foi para contra-atacar, mas tinha apenas o Romário como uma válvula de escape, no máximo o Ronan. Então ficou muito fácil para o CRB conseguir conter a marcação.
Um primeiro tempo muito definido nessa questão de ataque contra a defesa. A equipe do Sergipe teve uma grande oportunidade com o Léo Rocha, né? O Léo foi a única grande chance do Sergipe no jogo, foi no primeiro tempo ainda. Segundo tempo voltou, o Anselmo Ramon já voltou do intervalo, né? No lugar do Gabriel Conceição, e o Longini voltou no lugar do Anderson Leite. Eu achei que o meio de campo ficou um pouco desorganizado com a entrada do Longini, mas o CRB continuou melhor no jogo, continuou com mais volume, finalizou 3 oportunidades de fora da área, né? Uma delas com o Auremi para boa defesa do Dida ex-asa, a bola teve um desvio no meio do caminho ainda. Uma com o Mike, de fora da área também para mais uma boa defesa do goleiro Dida, e a outra foi a do Juninho, né? Que foi ali, que terminou no fundo da rede sem chance de defesa para o goleiro Dida, e a gente vê a escalação da equipe do Sergipe: Dida, Potiguar na lateral direita, o outro jogador vinha ali, o Pablo, e o Penalva na zaga, Ian na lateral esquerda, o Diego Aragão, ex-CRB, como um dos volantes, Romário como essa válvula de escape, o Wesley como outro volante, Igor Bahia, jogador que passou muito pelo futebol alagoano, Jaciobá, o CSE também, Léo Rocha, experiente Léo Rocha, e o Ronan. Um time que tinha alguns pontos ali, algumas poucas peças que tinham alguma importância, mas quando o Sergipe chegava ao ataque, era com um jogador, 2, contra 3 jogadores do CRB marcando, né? Sempre uma marcação muito bem ajustada. O Sergipe teve pouquíssimas oportunidades. O CRB teve um grande volume, mas é aquilo. O ataque, realmente, o poder de definição não foi tão interessante. Entrou até o Copete, que não fez um bom jogo, mas é esperar também, né? O Copete chegou, estreou agora apenas, ainda está tendo um entrosamento com o grupo. Primeiro tempo parecia que o CRB estava dormindo em campo. Primeiro tempo muito fraco, tecnicamente. Teve um momento que foi o retrato do CRB no primeiro tempo. O CRB atacando, a bola saiu pela linha lateral nos pés do Humberto Louser. O técnico do CRB, Humberto Louser, pegou a bola e disse: vamos, lateral. Ou seja, o lateral, que era o Matheus Ribeiro, demorou a pegar, e os caras estavam, em slow motion, tá? Os caras estavam assim, bem lento. Então, o Diogo Silva trabalhou pouco, o Matheus Ribeiro muito contido para atacar, o Gum, feijão com arroz, concordo com você, o Fábio Alemão jogou muito bem, o Guilherme Romão apoiou bastante, mas faltou alguém para apoiar, para fazer a tabela ali com ele. O Auremi, a mesma coisa ali, o feijão com arroz. O Juninho, na minha opinião, no primeiro tempo, nem tanto se preocupou em marcar, porque o Sergipe não ofereceu tanta resistência. O Anderson Leite meio apagado. O Mike pode voltar para Chapecoense. O Renato, aqui a gente fala mesmo, aqui a gente diz. O Renato hoje não conseguiu fazer gol. E o Gabriel Conceição rodando, com uma barata tonta, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, nem tentando fazer jogada, com a cabeça baixa, baixava a cabeça. E dos que entraram, que você falou, a grande expectativa era do Copete. E o Copete entrou, não sabia nem a posição que ele faz, não sabia nem o que estava fazendo em campo, e os outros jogadores, né, que entraram Copete, como também, né? O Copete ficou ali na ponta esquerda, mas toda bola que ele pegava, ele recuava, né? Não parecia que era atacante, não fazia nenhuma jogada de fato ofensiva. Eu acho que é realmente essa parte dele entrosar um pouco mais com o grupo, mas eu não espero tanto assim do Copete, aquela novela toda para a chegada do jogador. Vamos ver se ele vai surpreender ou corresponder à expectativa do torcedor. O Rafael Longini, as chances estão se esvaindo, cara. Tá acabando, porque cada vez que você tem uma oportunidade, e aí? Vai ficar naquele futebolzinho, isso aqui não é nem a metade da metade que o Longini apresentava na segunda passagem dele. Agora, imagine na primeira, que ele foi muito bem, depois se contundiu, está recuperado, não está com nenhuma contusão. E agora? Qual é a desculpa? Então, para o 10 hoje do CRB tá complicado. Está complicado. E os outros jogadores, né, depois, o JP... Falcão entrou, Simon entrou. O Simon, né, muito seguro também, do Simon. O Falcão entrou já no momento que o jogo estava ali numa reta final, né? Entrou no lugar do Auremir. Mas acho que, individualmente, acho que as peças que mais ficaram apagadas foram as peças de ataque, né? O Mike, o Renato, o próprio Copete, que terminou entrando. O Longini realmente só participou da bola parada e mesmo assim muito mal, né? Batendo escanteio.
Ele tem a concorrência agora do Anderson Leite e do Denner. Acho que vai perder espaço. Você viu o momento que o CRB teve 3 escanteios seguidos? E ele bateu 2 na primeira trave. 2 errado, né? 2 aí, a sorte que a zaga do Sergipe não estava. Martins, você narrou esse golaço aí. Você também tem essa percepção? Primeiro tempo muito mal do Clube de Regatas Brasil. Os caras entraram domingo, parecia que tinham tomado calmante. E no segundo tempo, com a obrigação, e não tem desculpa. O Rei Pelé, o gramado, prometeram 100%. Não estava 100%, está 70%. Né? Mas não tem desculpa. Agora não foi o campo de Coruripe, não foi o campo de Palmeira dos Índios, agora foi no Rei Pelé. Não tem desculpa agora. O CRB demorou um pouco realmente para entrar no jogo. E quando o CRB decidiu entrar no jogo, aí o Sergipe já tinha ajustado ali a marcação, porque no começo, se o CRB já entrasse ligado, teria muito mais oportunidade, porque a defesa do Sergipe estava bem aberta ali, estava desligada mesmo, né? Se soubesse aproveitar as oportunidades, o CRB abriu o placar logo no comecinho, mas o CRB demorou muito para entrar no jogo. Quando entrou no jogo, conseguiu fazer um jogo tranquilo de controle, controlou bem o jogo, controlou a bola, maior posse de bola, toque de bola, porém a defesa do Sergipe já tinha se ajustado e dificultou a partida do Clube de Regatas Brasil. Depois, no segundo tempo, principalmente, aí o CRB conseguiu controlar o jogo de novo e dessa vez conseguiu finalizar mais, conseguiu fazer o goleiro Dida trabalhar, né? Eu vi aí ele fazendo defesas importantíssimas e até que o Juninho meteu para ele sem chance. Olha aí, eu passando na tela agora uma defesaça do Dida, né? Teve ali também escanteios e o CRB começou a trabalhar mais. Eu até falei durante a jornada, eu disse, tá faltando para o CRB chutar no gol, realmente. Então, quando começaram a chutar no gol, é que começou a levar perigo de verdade a equipe do Sergipe, inclusive saindo o gol, né, de fora da área. Mas eu acho que o CRB fez uma partida tranquila, controlou, teve aí umas baixas, como eu falo, que o Copete foi mal, na minha opinião, Longini tá muito mal, né? Vai perder espaço com certeza, porque o Anderson Leite, mesmo jogando ali regular, consegue ficar com a vaga dele. O Denner também, Denner, né? Quando entrou, jogou muito bem. O Denner, na outra partida, jogou muito bem. Ele vai ficar com a vaga do Longini tranquilamente, se ele não se machucar por ali, o Denner. Então, e o Anselmo Ramon? Anselmo Ramon. O problema do Anselmo nessa partida em questão é que eu vi o Anselmo ele jogando muito fora da área. Ele veio buscar a jogada muitas vezes, lembrando aquele Anselmo Ramon de uma parte da temporada da Série B do ano passado. Então, quem sabe, se ele quiser dar mais uma chance, por exemplo, ao Gabriel Conceição, colocar ele como atacante de lado. E o Anselmo, porque como centroavante, o Gabriel tá mal também, né? O Gabriel Conceição. Quem sabe atacante de lado ele dê certo como deu no ano passado. E o Anselmo Ramon... O Gabriel é jogador de segundo tempo, porque toda vez que entra no segundo tempo, você entra de primeira, não faz nada. Não, mas o Anselmo Ramon, eu acho que ele ainda é aquele jogador que tem que ficar na área. Se ele jogar fora, vai prejudicar o time, vai fazer uma má partida, mas se ele ficar na área, eu acho que em poucas oportunidades ele consegue guardar pelo menos um. O Anselmo saiu muito da área, né, para aquela zona de intermediária, porque a bola não estava chegando tanto, né? A partir do momento que ele entrou, realmente a bola não chegou tanto. Porque quando ele entrou, o Longini também entrou, né? Aí a criação foi por água abaixo. Pois é. O Gabriel Conceição pode jogar na ponta direita no lugar do Mike, né? Mike ainda não empolgou. Exatamente, e eu acho que não... Pode ser uma alternativa do treinador, se ele quiser testar, né? Pois é, mas acho que tem uma vaga livre, porque o Mike até agora não... Ele jogou ali participou do gol contra a equipe do Cruzeiro, né? Deu aquela finalização cruzada que o Renato entrou na segunda trave, mas só fez isso. Acho que o Mike, talvez, pegando um banquinho, possa acordar um pouco. Pois é, e você falava do Sergipe também, especificamente também, muitos jogadores do futebol sergipano passaram pelo futebol lagoano também, em especial, para vocês terem ideia, o Diego Aragão com esse garoto, né? Agora já está um cara rodado, foi campeão pelo CRB também, 2013. Capitão, né, do Sergipe. Foi capitão do Sergipe, o Diego Aragão, inclusive, foi campeão pelo CRB, praticamente há 10 anos, né, ele era campeão. Vamos à entrevista coletiva do técnico Humberto Louser, né? Inclusive, né, para todos vocês que estão acompanhando também,
falando aí da conjuntura, como foi o time se rendeu, elogiou bastante o técnico da equipe do Sergipe, né, falou que está sendo um time muito bem montado, inclusive nós acompanhamos também, né, o trecho da entrevista aí do técnico, né, o Jax, técnico da equipe do Sergipe, que tem razão, o Loser foi bem montado mesmo o time? Ele veio com a proposta... Ou o CRB que complicou? Não, o Sergipe veio com a proposta de jogo muito bem definida, né? Se defender, só que para contra-atacar, eu acho que as peças que o Jax tinha nas mãos não eram as melhores, né? Dependia muito do Romário, então ficou ali uma equipe que tinha uma boa estratégia, mas não tinha as peças suficientes para executar. E uma coisa, né, que eu gostei muito, o Loser, ele procura o técnico adversário quando vem aqui, ele vai falar. Inclusive o Jaelson Marcelino, quando eu terminei a entrevista com ele, disse: rapaz, que cara humilde, o cara veio me cumprimentar. Antes, o estagiário está dizendo, vamos ao Jax. A gente tem um trechinho, 2 minutos e meio, da entrevista do técnico do Sergipe, falando do que foi o jogo e respondendo a nossa pergunta, o nosso questionamento. Pode rodar, estagiário. A partir daí sim, entramos no jogo, tentamos buscar um segundo empate, mas não tivemos ainda a felicidade de conseguir concluir a gol para vencer. Entende a falta definida ali no último terço do campo, o que teve a falta melhorar nesse último terço, na sua avaliação? Exatamente, né? A gente teve a bola no primeiro tempo, a principal ocasião do primeiro tempo tivemos no jogo, depois no segundo tempo algumas situações para finalizar, acabamos não finalizando e isso faltou um pouquinho nessa questão. Consequentemente, a gente acaba, quando sofre o gol, acaba sofrendo mais. Então, parabenizar o CRB pelo excelente jogo, pela vitória, e parabenizar o grupo também pela entrega, que foi sensacional, e lutamos até o final. Não baixamos em nenhum momento, depois sofreu o gol, buscamos o gol do empate, buscamos a tentativa de pontuar, mas não conseguimos ter esse sentido. Professor, boa noite, seja bem-vindo, né? O técnico do CRB, Humberto Loser, né, fez questão na entrevista coletiva dele dizer que o seu time está muito bem montado, bem armado e que deu muito trabalho. Quais foram as principais virtudes e o que falta a corrigir? E uma outra questão, o Sergipe está no caminho certo porque foi um dos primeiros também na Copa do Nordeste a fazer pré-temporada, é um novo momento para colocar o Gipão de onde ele nunca deveria ter saído? Bom, primeiro agradecer as palavras do Humberto, né? É um excelente treinador, já vem comprovando isso ao longo dos anos de carreira. Um amigo também que eu construí no futebol e falo da mesma forma. O CRB fez um grande jogo. É muito difícil marcar o CRB aqui dentro do Rei Pelé com esse modelo de jogo bem construído, bem orientado. Mas nós no primeiro tempo tentamos controlar sem a bola, no segundo tempo não iniciamos bem aquilo que propomos no vestiário. Consequentemente sofremos o gol. E aí, a partir do gol, nós conseguimos botar a bola no chão, ter mais posse, jogar no campo do adversário. O Gipão está no caminho certo, sim, porque fizemos uma boa pré-temporada, fizemos um bom jogo, enfrentamos uma equipe de Série B na sua casa. Claro que o CRB, pelo volume de jogo, pela condição, propôs mais e buscou mais a vitória, mas consequentemente também nós tivemos as nossas oportunidades que poderíamos ter concretizado para fazer o gol do empate. Tá aí o técnico Jax do Sergipe. A gente teve um pequeno probleminha, para não colocar somente o áudio do Humberto Lousa, a gente vai resumir, né, para o JP comentar o que disse o técnico Sergipe. Resumindo o que foi, a gente também tentou fazer a coletiva, mas lá embaixo a conexão, internet do Rei Pelé ao vivo é muito ruim. E a gente sempre faz. Só que ontem, né, no jogo do CRB no domingo, não conseguimos, porque é no vestiário. E embaixo as outras, provavelmente, nós conseguiremos. E resumindo, o Loser falou de toda a conjuntura do time. Eu perguntei para ele qual foi as principais virtudes e o que o time precisa ainda consertar. Ele elogiou o técnico do Sergipe e disse, aquele clichê, que vale é a vitória. Mas ele tentei rodar de um lado para o outro, os jogadores, e uma coisa interessante que ele falou, disse, o torcedor ficou chateado com o primeiro tempo também. Ele disse, o torcedor, eu e os jogadores. Então, JP, resumindo o que disse o Lousa, e você já aproveita também, e o Jax, com certeza, mesmo o Sergipe tendo as limitações, mas é o cara certo, na hora certa, para tentar colocar o Sergipe nos eixos. Gostei do trabalho dele. O Jax, ex-jogador, né, o cara que era centroavante, agora trabalhando como treinador.
Fez um bom trabalho, veio com um bom projeto para o jogo, né? Veio com uma estratégia muito bem montada, mas não conseguiu exercer por conta da limitação das peças que ele tinha nas mãos. Olhando para o Humberto Loser, né? A equipe, eu acho que funcionou muito bem. Está apresentando evoluções jogo após jogo. Um ponto que eu acho muito interessante da forma que o CRB joga, e o Alan Al fazia isso também. Ele recua um dos volantes, coloca um dos volantes entre os zagueiros, e aí coloca o Gum praticamente como lateral direito, no caso do jogo de ontem, o Alemão como lateral esquerdo, e libera os laterais, de fato. O Matheus Ribeiro vira um ponta, o Romão vira um ponta esquerdo, o Matheus Ribeiro um ponta direito, e o meio de campo fica muito mais fortalecido também, né? Porque fica o Auremir recuado, mas fica o Anderson Leite, no caso de ontem, o Anderson Leite e o Juninho um pouco mais avançado. Então, eu acho que essa forma, é um dos modos de saída de bola do CRB, consegue fortalecer a criação do CRB. Acho que o Humberto Lousa é sempre muito lúcido nas coletivas. Acho que ainda não perdeu para a gente ver como é que ele vai sair, mas é claro que a gente não está torcendo por isso. Não, sim, entendo. Foi o mesmo questionamento que eu fiz. Foi. Mas é um cara que enxerga muito bem. A gente observa que o CRB, fazendo a comparação com o CSA... E é um cara que vibra no campo, que pede aos jogadores, que vai lá. E só para complementar, uma coisa muito importante que eu tenho que falar. O Negueba foi o último jogador hoje a descer para o vestiário. Ficou tirando foto. E o Humberto Louser foi buscar o Negueba, abraçou o Negueba num túnel e foi conversando com ele. E eu estava logo atrás, né? E aí percebi e parabenizei o Louser, que ele estava dando força, o Negueba. Vamos logo entrar em forma aí para você botar, você tem potencial. Então, além de um grande treinador, é um motivador. Vamos ver nos jogos mais difíceis como é que vai ser o comportamento do Humberto Louser. Pois é, né? Mas isso é importante demais, essa parte extra-jogo que ele aparentemente tem, até para cativar o grupo, né? Até para ele ter uma relação boa com o grupo, isso é muito importante para subiu o vestiário e foi buscar o Negueba lá no campo. Não foi reclamar com ele, não. Foi motivar. Isso é importante mais para toda uma temporada, né? Para você ter o grupo na mão, isso é importante. E é um CRB que vem evoluindo, né? Um CRB que vem evoluindo, tem peças para isso. Só ataque que eu acho que realmente falta uma definição um pouco melhor, né? Mike, Renato, os jogadores não estão entregando ainda. E aí, Williams Martins? É verdade. Eu também acho que o CRB tem crescido, né? Cada vez o CRB está melhorando um pouquinho. Às vezes fica regular ali, de regular para bom, mas é melhor do que piorar. E assim, dá para ver pelas coletivas do Humberto, dá para ver que ele deixa claro, né? Mesmo que ele não fale com essas mesmas palavras, mas ele deixa claro que é um time que ainda é um projeto futuro. Então ele está pensando no futuro, ele está pedindo paciência para a torcida, está mandando essa mensagem, está dizendo, olha, a gente está trabalhando, a gente está fazendo o melhor aqui, tenho certeza que vai melhorar no futuro. Bom, é o que o torcedor realmente espera, né? Mas o CRB já tem que começar a pensar no futuro, começar a entrar mais forte e chegar para resolver pequenas coisas que pode resolver ali no ataque. Eu vejo também o meio campo muito fortalecido, eu vejo também uma defesa segura do CRB, tanto é que os jogos do CRB a gente está vendo aí, o Diogo Silva praticamente não está sendo, não está aparecendo, né? Está sendo um mero espectador dentro de campo. Teve um lance, né, ainda no primeiro tempo, que quase que o Sergipe faz o gol, que a bola passou enviesada ali, mas não está sendo exigido, né? Tomou 2 gols. Para mim, o segundo contra a equipe do Aliança teve culpa. Ele esperou o jogador chutar e a bola passou por baixo das pernas. E hoje, se tomasse aquele gol de novo, era uma falha total da zaga. Desde a direita, que a bola passou, até a esquerda também, quando foi cruzado ali. E o atleta sergipano, né, perdeu aí um gol incrível, né? Se eu não me engano, JP, naquela bola ali, né, do coisa, quem bateu por último ali foi o Léo Rocha. Isso, exatamente, tá? O cruzamento foi do Potiguar, aí a bola foi pro lado esquerdo. E o Léo Rocha na pequena área perdeu. E ele na pequena área ali perdeu, a bola passou ali por todo mundo. Então, tem razão o Williams Martins. Foi a chance, né? Foi a única chance tá sendo exigido, né? Contra o Náutico, eu acho que o CRB vai ser muito mais difícil, apesar do Náutico não estar bem, mas o Náutico venceu o Atlético de Alagoinhas fora de casa e o Galo vai ser mais exigido. E daqui a pouco nós vamos apresentar para vocês, né,
os resultados também, os resultados da primeira rodada, inclusive com surpresas, a tabela, a classificação e os próximos jogos. Porque agora, rapaz, meu amigo, que golaço do Juninho. Agora, eu não sei qual foi melhor, o gol do Juninho, a vibração da torcida, o pulo, soco no ar do Diogo Silva, mais uma vez lembrando o Pelé, ou a narração desse cara aqui de camisa branca. Foi tudo espetacular. E o torcedor do CRB, ainda agora, até hoje, né, o jogo domingo até agora, está vibrando aí com esse gol e com essa narração. O estagiário pulou também na hora do gol, hein? Pode rodar, estagiário. Pablo também vai jogar dentro da grande área, equipe do Clube de Regatas Brasil. A bola com o Juninho. Juninho de fora da área, uma bomba! Golaço! Juninho é do CRB! Williams Martins, não foi pancada. E hoje, hoje segunda-feira, mas no domingo, o CRB ganhou de 1-0. E exatamente no dia de ontem, há um ano, o CRB ganhava do Sport na abertura do Campeonato do Nordeste com outro golaço e com uma pancada, só que do Marcinho, que não está mais do CRB. Ou seja, só faltou ser contra o time pernambucano, 1-0, e nesse estilo aí, um golaço. Vamos à classificação, os resultados primeiro do Campeonato do Nordeste, da primeira rodada, que a gente vai colocar aí na tela para vocês, né? A classificação daqui a pouquinho também e os próximos jogos, né? A rodada, os jogos também do Campeonato do Nordeste. Primeira rodada para você conferir como foi o Campeonato do Nordeste. Está aí os resultados da Copa do Nordeste, todos os resultados na tela. Nós tivemos no sábado, Fluminense do Piauí 0, CSA também 0, Fortaleza 2-0 no Campinense, a gente já comentou esse jogo. No domingo, Galo 1, Gipão 0, Ferrão 3-0 no Ceará, hein, JP? Surpreendente, né? Acho que foi o resultado que mais surpreendeu. Teve ali também o Sampaio Corrêa 1-0 sobre o Bahia. A gente talvez esperasse uma atuação melhor, né? Pelo menos um pontinho ali do Bahia, mas o resultado que mais surpreendeu nessa rodada foi a vitória por 3-0 do Ferroviário. Sampaio, campeão em 2018 em cima do Bahia, tem sido uma pedra no sapato do tricolor baiano, né, Williams? É verdade, né? E o Sampaio que vem ficando cada vez mais forte ao passar das temporadas, viu? E o Timbu, 1-0 na equipe do Atlético, Sport 2-0 no ABC e o Vitória 1-1, levou um gol no finalzinho, um gol no empate do Santa Cruz. Para vocês, surpresa o Ferroviário ou Bahia, ou teve? Para mim foi surpresa o Náutico ganhar do Atlético e Alagoinha também. Assim, acho que eu esperava uma vitória do Atlético, mas não chegou a ser uma grande surpresa, uma vitória do Náutico ali. O Náutico mesmo indo muito mal no início do ano. Mas um início bom para o futebol pernambucano, né? O Santa Cruz conseguiu no finalzinho ali arrancar um ponto fora. No Campeonato Nordeste nenhum pernambucano perdeu. Exatamente. O Sport fez 2-0 bem tranquilo sobre o ABC, um frágil ABC, e o Náutico conseguiu essa vitória aí sobre o Atlético. E o estagiário já colocou aí, Copa do Nordeste volta dia 4, mas antes nós temos aí a classificação, né? O Fortaleza, né? Que, aliás, né? O Ferroviário está na frente, né? Porque o Ferroviário foi 3-0, né? Mas o Ferroviário é do grupo outro B. grupo, né? É outro grupo, realmente, né, JP? Exatamente. A gente vê aí um Fortaleza liderando, né? O Sport na segunda colocação, CRB na terceira colocação, o Sampaio. Chamar a atenção para esse grupo A, porque a pontuação de corte... Você disse isso. Vai ser bem maior do que a do grupo B, né? Todo mundo aí pontuou, menos o Atlético e a Alagoinhas. Menos o Atlético, né? E foi quase que uma surpresa. Mas o grupo B vai ter uma pontuação menor. É o grupo mais forte, né? O grupo A, do que do grupo B realmente vai ter uma pontuação realmente menor aí. Você já viu aí a tabela, a classificação também do Campeonato do Nordeste. O Williams Martins já falou também que não houve nenhuma surpresa.
também, com exceção do jogo do Bahia, que o Bahia pegou com o time titular, não foi, JP? O Bahia com o time titular, né? Com os reforços, a dupla de zaga ali com o Raul Gustavo e com o Canu, né? No ataque, já contando com o Biel, a maior contratação da história do Bahia. Mesmo assim, terminou perdendo. E sobre o grupo B, né? Tem aí um Náutico à frente, né? Tem uma boa condição aí da gente ter um grupo B que não vai pontuar tanto assim. Pois é, e você já identificou tudo. Fala, Martins. Não, é que realmente, né? A gente tá vendo algumas surpresas aí, mas eu acho que a Copa do Nordeste vai ser assim. A gente ainda vai ver outras surpresas, porque não tem time besta não, viu? Tem não, né? E a próxima rodada a gente falou das classificações e do grupo A e do grupo B. Grupo A muito mais difícil. E tá aí, ó. Náutico e Clube de Regatas Brasil. No finalzinho do programa, a gente vai comentar durante a semana, repercutir esses jogos. ABC e Fortaleza, lá no Frasqueirão. CSE estreando em casa, no Estádio Rei Pelé. Estreou na Copa do Nordeste fora de casa. E agora a estreia do Azulão em casa contra a equipe do Vitória. Campinense Esporte, esse jogo vai pegar fogo. Teremos também Ceará e Sampaio Corrêa, outro jogo bom. Quero ver o Ciel agora contra o Bahia, hein? Bahia jogando em casa agora contra a equipe do Ferroviário. Sergipe enfrenta o Atlético de Alagoinhas. Esse jogo vai ser lá em Aracaju, no Batistão. E o Santinha jogando em casa diante do Fluminense. Jogo no Eládio de Barros Carvalho, o estádio dos aflitos. Vamos esperar para ver esses jogos. Eu acho que o estagiário fez besteira e ele já está corrigindo aí, né, estagiário? Tabela aí com o Ferroviário no grupo A, né? Ferroviário é aquele que você falou. Tá no grupo A, né? O líder do grupo A. Não estava atualizada a tabela, o Ferroviário líder do grupo A e o Fortaleza. Por isso que eu falei que o Ferroviário foi 3-0, Fortaleza... Isso. 2-0, depois o Sport com 3, o CRB também com 3, quase todo mundo pontuou. O Sampaio Corrêa ganhou também. Pois é, o Vitória e o Fluminense empataram os seus jogos e olha que o Vitória tinha tudo também para ficar com 3 pontos, que o Santa Cruz fez um gol aos 43 do segundo tempo. E só o Atlético não pontuou. Esse aí é o grupo B. Vamos agora para o grupo A, classificação, o grupo A, aliás, esse. Vamos agora para o grupo B. Agora, tá aí, ó. Só o Náutico com 3 pontos, Santa Cruz, CSA com 1, e aí o Bahia, o Sergipe, o ABC, o Campinense e o Ceará ainda não pontuaram. Para mim, Bahia e Ceará certamente vão se recuperar desse grupo, né? É o que se espera, né? Mas o Ceará tomou 3 coquinhos logo na estreia, mas vai... 2 gols do Ciel, que já é o artilheiro do campeonato. Pois é, mas acho que tem um poder de tentar se reerguer a equipe do Ceará nessa sequência aí. Um abraço para você, bom dia e até amanhã, né? Até amanhã a gente volta aqui. Um abraço, Williams Martins, para você. Um abraço, Veri, JP, todo mundo que está assistindo a gente. Até a próxima. Tem mais gol daqui depois, né? Tem sim. A torcida do CSA já está pedindo para você narrar. Muito Obrigado bem. ao estagiário, equipe técnica da TV Farol, 16.1, e acompanhe o nosso YouTube e o nosso portal www.portalnarede.com.br. Grande abraço, uma boa semana para todo mundo. Até amanhã.